Na sequência, eu quero falar sobre os problemas de dimensionamento de barras comprimidas, agora que a gente sabe da existência do fenômeno da flambagem. Antes de falar especificamente desse tipo de problema, eu preciso falar uma outra coisa. Como é que a gente faz para verificar, como é que a gente está acostumado a verificar uma estrutura submetida, uma barra submetida a compressão simples? Por exemplo, essa aqui. Com carregamento P aqui. Antes de conhecer o fenômeno da flambagem, vocês fariam a seguinte verificação, que foi como a gente aprendeu em R1. Vocês calculariam a tensão normal na seção transversal, que em módulo é a força P dividido pela área da seção transversal, né? E comparariam isso com uma tensão admissível do material. Nós já falamos sobre o que seria essa tensão admissível, isso é uma coisa... a definição dessa tensão é uma coisa complicada, vocês vão ver isso mais na frente no curso de estruturas de concreto e depois de estruturas metálicas também, né? Mas, grosso modo, nós vamos entender aqui essa tensão admissível, imaginando que seja um material dútil, como sendo a tensão de escoamento dividido por um coeficiente de segurança γ maior do que 1. Né? Então essa é a verificação a compressão simples que a gente está acostumado a fazer, ou estava acostumado a fazer. Agora nós vimos um outro problema, o problema da flambagem. Além de garantir isso, é preciso assegurar que a força P não ultrapasse a carga crítica. Não é? E mais, nós vimos qual é o problema de ter uma força normal muito próxima da carga crítica. Né? Então a gente aplicaria aqui um coeficiente de segurança também, que a princípio poderia ser diferente daquele, mas vamos imaginar que seja o mesmo. Bom, eu pergunto, será que é suficiente fazer isso? Essa é a pergunta que eu quero responder. Fazer isso significa fazer essas duas verificações. Será que é suficiente fazer essas duas verificações? Bom, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vamos reunir as duas verificações no mesmo conjunto de variáveis. Né? Aqui eu tenho uma verificação em termos de tensão e aqui eu tenho em termos de força. Tem gente que prefere escrever as duas em termos de força, mas eu vou preferir escrever em termos de tensão. Então nós vamos definir o que a gente chama de tensão crítica. Eu não, né? Muita gente faz assim. Nós vamos definir a tensão crítica como sendo a tensão normal na barra quando a força normal é a carga crítica. Ou seja, é a carga crítica dividida pela área da seção transversal. Tá? Vocês se lembram que a carga crítica, a gente sempre pode escrever assim, é π2EI dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado, né? Tá? Então, vamos observar que isso que aparece aqui é uma propriedade geométrica da seção transversal. É a relação entre o momento de inércia e a área da seção. Nós vamos definir o chamado raio de giração da seção. Que eu vou indicar aqui por R minúsculo, como a relação entre o momento de inércia e a área da seção transversal. Tá? Veja que o momento de inércia tem dimensão de comprimento a quarta, a área é dimensão de comprimento ao quadrado. Então isso aqui tem dimensão de comprimento ao quadrado. O raio de giração é a raiz quadrada disso. Tem dimensão de comprimento. Tá? Obviamente o momento de inércia da seção depende do eixo, então o raio de giração também depende do eixo. Mas vamos deixar indicado só com R. Com essa definição de raio de giração,
eu posso reescrever essa expressão assim. Vai ficar π2 vezes E dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. E aqui vai aparecer o raio de giração ao quadrado, né? Tá? Bom, essa outra grandeza que aparece aqui está relacionada ao que a gente chama de índice de esbeltez da barra. O índice de esbeltez nós vamos designar por lambda, e ele vale o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração. Tá? Será que isso aqui de fato mede a esbeltez da barra? Bom, quanto maior o momento de inércia da seção, em torno de um certo eixo, para uma dada área, maior o raio de giração, né? Quanto maior o momento de inércia, maior o raio de giração. Quanto maior o momento de inércia, mais difícil é a barra sofrer flambagem, né? Mais rígida essa é a barra. Então, de fato, faz sentido o raio de giração estar no denominador de um índice que meça a esbeltez. Quanto maior o momento de inércia, menos esbelta é a barra, né? O comprimento de flambagem no numerador faz sentido também. Quanto maior o comprimento da barra, mais magrinha ela é, né? Mais esbelta. E o comprimento de flambagem é o que está justamente no denominador da carga crítica. Quanto maior o comprimento de flambagem, menor a carga crítica, mais fácil é flambar, né? Então, quanto maior o comprimento de flambagem, mais esbelta é a barra, tá? Veja que no índice de esbeltez não estão só as propriedades geométricas da seção. Está também o comprimento da barra e estão também as condições de vinculação da barra, tá? Bom, com essa definição de índice de esbeltez, essa tensão crítica assume a forma final, que é π2 vezes Z dividido pelo índice de esbeltez ao quadrado. Tá? Então, essa aqui é a fórmula da tensão crítica. π2Z sobre lambda ao quadrado. Bom, agora vamos fazer um gráfico. Nesse gráfico eu vou colocar aqui a tensão normal e aqui eu vou colocar o índice de esbeltez. Tá? O gráfico dessa curva aqui, vejam, é uma hipérbole, né? A tensão como função de lambda, o lambda aparece no denominador aqui, dá uma hipérbole. Essa hipérbole é chamada de hipérbole de Euler. Eu vou me arriscar aqui e desenhar a hipérbole de Euler. Vamos ver se eu consigo. É alguma coisa assim. Sem essas ondinhas aí que a minha mão treme. Então, isso aqui é a chamada hipérbole de Euler. Qualquer que seja o nível de, qualquer que seja o índice de esbeltez da barra, se a tensão estiver abaixo da hipérbole de Euler, significa que a carga é menor do que a carga crítica. E, portanto, a barra não flamba, né? Se vocês pensarem bem, até onde vale essa hipérbole de Euler? Vejam, essa hipérbole de Euler está dando uma tensão crítica, né? Uma tensão limite. Agora, na hora que nós calculamos a carga crítica,
nós supusemos comportamento elástico linear do material. Né? Daí dentro da fórmula, a gente começa com a equação da linha elástica, V duas linhas igual a menos M sobre I, lembram? E esse E no denominador aí é um sinal de que nós estamos adotando regime elástico linear, tensão proporcional à deformação. Né? Então, se vocês lembrarem como é que isso funciona, a relação tensão-deformação é tipicamente uma coisa assim. Aqui está, deixa eu pegar outra. O diagrama tensão-deformação é tipicamente assim. Simplificando, né? De um material dútil. Aqui a tensão, aqui a deformação, e a tensão é proporcional à deformação, isso aqui dá uma reta, até um certo nível de tensão, que a gente costuma designar por sigma P, é o limite de proporcionalidade. Depois a tensão deixa de ser proporcional à deformação e a gente atinge o patamar de escoamento. Não é exatamente assim. Nós estamos simplificando as coisas. Né? Aqui vai estar a tensão de escoamento do material. Tá? E depois o material readquire rigidez, digamos assim, e essa tensão aumenta. Mas isso não nos interessa. O fato é o seguinte, quando a gente fez as nossas análises de flambagem, a gente supôs regime elástico linear. Então a hipérbole de Euler vale aqui, enquanto a tensão é proporcional à deformação. Ela vale só até esse nível de tensão, até ao limite de proporcionalidade. Até esse nível de tensão. Tá? Então, se a gente voltar naquele gráfico, essa hipérbole só tem sentido até o limite de proporcionalidade. Vamos imaginar que seja aqui. Aqui é o sigma P. Daqui para lá, essa curva não tem sentido. Então seria, vou desenhar tracejado. Tá certo? Isso define no nosso gráfico um índice de esbeltez limite, chamado lambda limite, a partir do qual vale a hipérbole de Euler. A hipérbole de Euler não vale para lambda menor do que o lambda limite. Né? Como é que a gente determina esse lambda limite? Lembre-se de que a hipérbole de Euler tem uma equação assim. A tensão crítica é igual a π2 e sobre lambda ao quadrado, não é isso? Bom, se eu jogar nessa equação o lambda limite, tem que dar uma tensão crítica igual a sigma P. Né? Então, para determinar esse lambda limite, a gente escreve assim. Quando aqui for o lambda limite, aqui tem que estar o sigma P. Ou seja, sigma P é igual a π2 vezes Z dividido pelo lambda limite ao quadrado. Tá? Então, o lambda limite é π2, é π vezes o módulo de elasticidade dividido pelo sigma P raiz D. Né? Veja que o lambda limite é uma propriedade mecânica do material.
envolve o modo de elasticidade e o limite de proporcionalidade. Cada material tem o seu índice de esbeltez limite. No caso do aço, dá mais ou menos 100. Tá claro, então, como a gente descobre esse lambda limite, né? Nas provas, a gente às vezes não dá esse lambda limite e a pessoa fica brava. Pô, eu tenho que decorar essa fórmula? Não, não tem que decorar essa fórmula. Quem entendeu o que significa, como é que se faz a construção desse diagrama, determina essa fórmula sem dificuldade, né? Bom, e o que acontece aqui, hein? Se o lambda for menor do que o lambda limite, qual teria que ser a nossa tensão limite, digamos assim, né? Vamos esquecer o coeficiente de segurança por enquanto. Olha, aqui lambda é o raio de giração, é o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, não é? Então, quando a gente fala em um lambda muito pequenininho, um lambda alto significa uma barra magrinha, assim. Um lambda muito pequenininho significa uma barra muito pouco magrinha. É quase uma moedinha aqui. Tá certo? Então, pensem bem, quando o índice de esbeltez tende a zero, a barra fica muito pouco esbelta, é mais do que razoável imaginar que ela não sofra flambagem, né? Então, se a gente quisesse definir aqui o que seria uma tensão limite, a tensão de escoamento seria uma boa ideia. Na prática, a tensão de escoamento não é tão distante assim do limite de proporcionalidade, né? Para pequenos valores do índice de esbeltez, ainda é razoável imaginar que a curva limite seja dada que o limite seja dado pela tensão de escoamento. Então a gente espera aqui que para pequenos valores de lambda, a nossa curva limite seja mais ou menos assim. Tá? E o que acontece nessa região intermediária, para o lambda menor do que o lambda limite? Bom, a gente espera sair daqui, mais ou menos com uma tangente horizontal, e chegar aqui, né? O fato é que o que acontece nessa região é muito complicado. O que acontece aí a gente chama de flambagem inelástica. Não é nem o comportamento da compressão simples, nem a flambagem elástica que acontece daqui para frente. É uma coisa híbrida, né? Um comportamento híbrido. A curva limite entre essas duas posições depende do material. Se for o aço é de um jeito, se é o alumínio é de outro jeito, se for madeira é de outro jeito. Depende do processo de fabricação da peça, que pode gerar tensões residuais e coisas assim. Depende até do país onde você está fazendo o projeto, porque em cada país tem uma norma diferente e as normas preconizam orientações diferentes, né? Nós vamos fazer uma coisa que é a norma do bom senso. Se eu quero uma curva que sai daqui com σy, com tangente horizontal, para que pequenos valores de lambda ainda deem uma tensão limite próxima de σy, e quero chegar aqui, uma possibilidade é uma interpolação parabólica, né? Já que eu tenho 3 condições. Tá, aqui nós vamos fazer uma interpolação parabólica. Tá? Essa região é a região chamada de flambagem inelástica. Tá? Como é que a gente poderia fazer essa interpolação parabólica? Eu vou dizer que nessa região de flambagem inelástica, a tensão é uma função de lambda do tipo
uma certa constante A0 mais outra constante A1 vezes lambda mais uma constante A2 vezes lambda ao quadrado. Tá? São 3 constantes e é só usar aquelas 3 condições. Né? Quais são as condições para essa equação? Né? Quando lambda for 0, eu quero que dê sigma y. Então, o sigma de 0, eu quero que dê sigma y, a tensão de escoamento do material. Né? Bom, quando o lambda for 0, a tensão é o A0. Essa constante A0 é para nós o sigma y. Tá? A outra condição, eu quero que quando lambda for 0, eu quero que a derivada dessa função seja 0. Né? Então, eu quero que o sigma', que é a derivada de sigma em relação a lambda, calculada em 0, seja igual a 0. Olha, a derivada disso aqui vai ser, a derivada disso é 0, a derivada disso é A1, que não depende de lambda, e a derivada disso é 2 vezes A2 vezes lambda. Quando isso é calculado em lambda igual a 0, vai dar 0. Tá? Ou seja, o sigma' de 0 é só o A1 e isso aqui tem que ser igual a 0. E a terceira condição que nós vamos usar é, quando o lambda for lambda limite, eu quero que essa tensão limite, essa tensão sigma máxima, seja o sigma P. Então eu vou escrever assim, ó, sigma calculado em lambda limite é o sigma P. Então, ó, usando esses resultados anteriores, vai dar A0, que é sigma y, A1 é igual a 0, mais A2 vezes o lambda limite ao quadrado. É isso, né? Isso aqui é sigma P. Tá? Portanto, o A2 vai ser sigma P menos sigma y dividido por lambda limite ao quadrado. Como o sigma y é maior do que o sigma P, eu vou escrever assim, é menos sigma y menos sigma P dividido pelo lambda limite ao quadrado. Tá? Esse menos vale para tudo, né? Tem parênteses aqui. Então, a equação final vai ser sigma y, ou sigma como função de lambda, é sigma y, mais, isso aqui dá 0, mais isso vezes lambda ao quadrado, né? Então vai ser menos sigma y menos sigma p vezes lambda sobre lambda limite ao quadrado. Tá? Essa é a interpolação parabólica que nós vamos usar. Eita. As equações que definem, então, esse gráfico são, para lambda menor ou igual a lambda limite, é isso aqui. Isso vale para lambda menor ou igual a lambda limite. É a equação do trecho de flambagem inelástica. Tá? E para lambda maior do que o lambda limite, é isso aqui. Né? Essa equação vale para lambda maior ou igual a lambda limite. Tá? Bom,
Por que eu estou chamando a atenção para o problema de dimensionamento? A gente tem tipicamente dois tipos de problema. Um problema de verificação e um problema de dimensionamento. O problema de verificação é quando a estrutura já existe. E a gente quer saber que carga máxima ela aguenta, né? Esse problema de verificação é muito simples. Imagine uma barra submetida a compressão simples e eu quero saber que carga ela aguenta. A estrutura já existe. Por que eu digo que esse problema é simples? É porque se a estrutura já existe, já definiu o material, tal, eu já sei quem é o lambda limite e já sei quem é o índice de esbeltez da barra. Se eu já tenho a estrutura, já sei as condições de extremidade, já sei a seção transversal, já sei quem é o índice de esbeltez. Então, dado o índice de esbeltez da barra, eu consulto esse diagrama, eu posso estar de um lado ou do outro, né? Digamos que o índice de esbeltez esteja aqui, seja maior do que o lambda limite. A tensão máxima que a barra aguenta é essa aqui, né? E com isso eu descubro quem é o carregamento máximo. Se o lambda for menor do que o lambda limite, a tensão máxima que a barra aguenta é essa aqui. E com isso eu descubro qual é o carregamento máximo. O problema que é mais complicado é o problema de dimensionamento. No problema de dimensionamento, a gente tem um carregamento, a estrutura tem que aguentar um certo carregamento e eu quero descobrir qual é a dimensão da seção transversal. Se eu não sei a dimensão da seção transversal, eu não sei, por exemplo, quem é o momento de inércia, não sei quem é a área, não sei quem é o raio de giração. Eu posso até já ter definido as condições de extremidade, então eu sei quem que é o comprimento de flambagem, mas o raio de giração eu não tenho. Se eu não sei quem é o raio de giração, eu não sei quem é o índice de esbeltez. Antes de saber a dimensão da seção transversal, a gente não sabe qual é o índice de esbeltez da barra. Então a gente não sabe se a gente está do lado de cá, onde a gente teria que fazer a verificação com essa equação, ou do lado de cá, onde a gente teria que fazer a verificação com a outra equação. Tá? Então esse é o problema que nós queremos resolver. Como é que se faz para resolver um problema de dimensionamento? Antes de fazer só esse cálculo, deixa eu só fazer uma observação. Eu comecei essa exposição colocando essa pergunta aqui. É suficiente fazer essas duas verificações isoladamente? Olha, vamos esquecer o coeficiente de segurança. Pensem bem. O que significa fazer a primeira verificação? A primeira verificação diz que se a tensão atuante for menor do que a tensão de escoamento, está tudo bem, não é? Então, eu vou estragar um pouco essa figura, depois eu vejo o que eu faço. Mas do ponto de vista da primeira verificação, está tudo bem se a tensão estiver abaixo dessa reta. Espera aí. Para qualquer nível, qualquer índice de esbeltez, a primeira verificação consiste em verificar se a tensão atuante não supera a tensão de escoamento do material, né? Então, do ponto de vista da primeira verificação, tudo que estivesse abaixo dessa reta seria aceitável, né? A segunda verificação, que é a hipérbole de Euler, essencialmente, é se a força está abaixo da carga crítica. Isso significa se a tensão está abaixo da tensão definida pela hipérbole de Euler. Então seria aceitável tudo que estivesse abaixo dessa curva verde, né? Olha, a diferença entre fazer essas duas verificações isoladamente e a verificação que nós propusemos aqui é se a gente tiver o azar de cair exatamente nessa região aqui. Né? Pode ser que eu tenha a barra com um certo índice de esbeltez inferior ao limite, submetida a um carregamento que defina uma tensão aqui. Tá? Pode ser que a barra tenha esse índice de esbeltez e esteja submetida a esse nível de tensão normal. Essa tensão normal está abaixo da tensão de escoamento, então atenderia a primeira condição. E ela também está abaixo da tensão crítica da hipérbole de Euler, atenderia a segunda condição também. No entanto, pode acontecer da barra flambar inelasticamente. Tá? Então não fazer as duas verificações isoladamente não é a mesma coisa que fazer o que nós estamos fazendo aqui. Mas a diferença é uma região
pequena, porque essas tensões aqui não são muito diferentes, tá? A maneira correta de fazer é usando essas duas curvas. Bom, vamos voltar então ao nosso problema de dimensionamento. O problema é esse aqui, ó. Eu tenho aqui uma barra, já tem as condições de extremidade, comprimento. Ela é submetida a uma força de 500 kN. Sabendo que a seção transversal é circular, eu quero saber qual é o raio que essa seção tem que ter. São dadas as propriedades do material aqui e nós vamos aplicar um coeficiente de segurança 2 daqui. Aquela curva nós vamos botar ela para baixo, assim. Vamos diminuir as tensões admissíveis para dar conta de várias incertezas que existem nesse processo e que vocês vão estudar com mais profundidade mais para frente. Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu demorei para desenhar essa bolinha. Bom, vamos lá. Então, qual que é o problema? Como é que a gente faria essa conta? A gente faria assim. Vamos calcular o índice de esbeltez dessa barra. O índice de esbeltez é o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, não é? Lambda é o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, né? O comprimento de flambagem, nesse caso, qual que é, hein? Lembram desse caso? É a barra engastada embaixo e articulada em cima. O primeiro modo de flambagem dela é alguma coisa assim, né? Aqui tem tangente vertical. E aí o comprimento de flambagem era a distância entre esse ponto de inflexão e esse ponto de momento zero. É o 0,7, lembram? Então o comprimento de flambagem é 0,7 vezes o comprimento da barra é 0,7 vezes o comprimento da barra. E se o comprimento da barra for esses 200 centímetros, dá 140 centímetros. Tá? Esse é o comprimento de flambagem. O raio de giração é a relação entre o momento de inércia e a área da seção transversal. Raiz D, né? Momento de inércia dessa seção, quanto que dá, hein? O momento de inércia da seção circular é πd² sobre 64. Em termos do raio, dá πr² sobre 4. Né? E a área é πr ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê, hein? Vai dar r ao quadrado sobre 4. A raiz disso é o raio da seção dividido por 2. Né? Então, o índice de esbeltez vai ser o comprimento de flambagem, que é 140, dividido pelo raio de giração, que é o raio da seção dividido por 2, o que dá 280 dividido pelo raio. Tá? Bom, esse é o problema. Eu não sei o que é o índice de esbeltez. Ele depende do raio. Então, na hora de usar aquele gráfico, cadê ele? Eu não sei de que lado a gente está dessa curva. Tá? Como é que a gente faz, hein? Olha, a gente dá um chute. Vamos dar um primeiro chute. Vamos imaginar que o raio seja tão pequenininho que o índice de esbeltez está acima do índice de esbeltez limite. Esse vai ser o nosso primeiro chute.
chute. Lambda maior ou igual ao lambda limite. Né? A propósito, quem que é o lambda limite? O lambda limite é igual a π vezes a raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pelo limite de proporcionalidade, né? Nesse caso, é 21.000 dividido por 21. 21.000 dividido por 21. É π vezes a raiz de 1.000, isso aqui dá 99, alguma coisa. 99,3. A gente usa 100, né? Mas vamos botar o 99,3 aqui. Esse é o lambda limite. Tá? Então, olha, o chute que nós vamos dar é, vamos imaginar que o lambda seja, a barra seja muito esbelta, que o lambda seja maior do que o lambda limite. Olha, dizer que o lambda é maior do que o lambda limite significa que 280 dividido pelo raio, esse é o índice de esbeltez, não é? Tem que ser maior ou igual a 99,3. E isso, olha, se vocês multiplicarem, vai dizer raio menor ou igual a alguma coisa. Isso aqui vai dar raio menor ou igual a 2,8 centímetros. Tá? Então, essa minha hipótese aí de que o lambda é maior do que o lambda limite, para esse material, só é verdade se o raio for menor do que 2,8. Tá? Bom, se o lambda for maior do que o lambda limite, prevalece a hipérbole de Euler. A verificação que a gente tem que fazer é, nesse ramo daquela curva, a verificação correta é se a tensão atuante, que é a força normal P dividido pela área da seção transversal, que é π vezes o raio ao quadrado. Bom, vamos escrever aqui a expressão. A força normal dividido pela área tem que ser menor ou igual à tensão crítica. Né? E a tensão crítica é a tensão crítica da hipérbole de Euler. π2e sobre o lambda ao quadrado. Tá? E além disso, nós queremos introduzir aqui um coeficiente de segurança gama. Essa é a verificação correta. Tá? Então isso aqui vai dar o quê, hein? Vai dar 500 kN, que é o valor da força P, dividido por π vezes o raio que eu não sei ao quadrado, tem que ser menor ou igual a π2 vezes o módulo de elasticidade era 21.000, o lambda é 280 dividido pelo raio ao quadrado, e isso multiplicado por meio, né? O coeficiente de segurança é 2. Olha, esse raio ao quadrado vai parar lá em cima e vai sobrar uma equação do tipo r à quarta maior ou igual a alguma coisa, e vocês resolvendo isso vai dar r maior ou igual a 3,3 centímetros. Tá? Então vejam, eu usei uma verificação que valia só para barras muito esbeltas. Com essa verificação, eu descobri que o raio mínimo tem que ser 3,3 centímetros.
Acontece que essa verificação só era a correta se o raio fosse menor do que 2,8 centímetros, menor ou igual, né? Não tem sentido eu adotar esse raio 3,3, porque esse raio 3,3 resulta de uma verificação que não é a correta. Se o raio for 3,3, significa que o lambda é menor do que o lambda limite. E se o lambda é menor do que o lambda limite, eu não podia ter usado essa equação, tá? Então, esses dois aqui são incompatíveis. É um sinal de que a gente deve estar do outro lado da validade, né? Das equações. Vamos testar o outro lado, então. Vamos imaginar agora que o lambda seja menor ou igual ao lambda limite. Isso é verdade, né? C somente C, 280 dividido pelo raio for menor ou igual a 99,3. Isso significa raio maior igual a mesma conta anterior, né? 2,8 centímetros. Essa região é para raios grandes, a barra é pouco esbelta, tá? Bom, nessa região qual que é a verificação, hein? Essa é a tensão atuante, que é a força normal dividido pela área, não supera, aplicando-se aqui o coeficiente de segurança, a tensão limite da flambagem inelástica. A tensão limite da flambagem inelástica era essa aqui, né? Aquela região de flambagem inelástica que foi interpolada por uma parábola. Então é sigma y menos sigma y menos sigma p, lambda sobre lambda limite ao quadrado. Sigma y menos sigma y menos sigma p, lambda sobre o lambda limite ao quadrado. Essa é a verificação que você tem que fazer daquele lado, né? Isso aqui vai dar 500 dividido por πr ao quadrado menor ou igual a meio, que multiplica sigma y era 24 e sigma p é 21. 24 menos 24 menos 21, que multiplica o lambda, que é 280 dividido pelo raio, dividido pelo 99,3 ao quadrado. Tá? Então, ó, tem um r ao quadrado no denominador aqui, um r ao quadrado no denominador aqui, e a gente multiplica tudo por r ao quadrado, e se fizer essa conta vai dar r maior ou igual a 3,8 centímetros. Bom, agora sim, se eu adotar 3,8 centímetros, significa que a barra é pouco esbelta, o índice de esbeltez é menor do que o limite, e nessa região a verificação que eu deveria ter feito é essa mesmo, tá? Então a resposta do problema é essa aqui, o raio 3,8 centímetros. Tá? Então é assim que se resolve esse tipo de problema de dimensionamento. Às vezes tem gente que pensa assim, ó, a pessoa atribui a esse índice de esbeltez limite propriedades que ela não tem, né? Imagine que o índice de esbeltez limite é o índice de esbeltez que a barra tem que ter. E aí escolhe o raio de modo que o índice de esbeltez seja o índice de esbeltez limite.
Não, esse limite não quer dizer que é uma coisa boa nem que é uma coisa ruim, é só o domínio, a interface, né, entre a validade de duas equações, duas verificações diferentes. A gente não tem que buscar o lambda limite, a gente tem que buscar o raio mínimo para economizar material, tá certo? Lambda limite é só uma referência nesse gráfico.